Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje trago-vos a minha opinião sobre o livro Lá Onde o Vento Chora, um livro escrito pela Delia Owens e é também um livro que foi publicado pela Porta Editora agora em julho de 2019. Foi a Porta Editora, aliás, que me enviou este livro, que eu desde já agradeço. E quando eu o recebi, se vocês estão recordados de um vídeo que eu deixei aqui no canal, basicamente eu não estava a contar com receber este livro e, na verdade, eu vou ser franca, eu nem sabia que ele existia e depois de gravar aquele vídeo, quando fui pesquisar sobre ele no Goodreads, senti-me até um bocadinho inculta porque, de facto, diz aqui que ele já vendeu mais de 2,5 milhões de livros só nos Estados Unidos da América e é um livro muito conhecido, muito lido e com uma classificação muito boa, tendo em conta a média de leitores. Por isso pensei, mas como é que raio eu ainda não sabia disto? E depois de ler algumas partes da sinopse pensei, se calhar este livro tem tudo para me encher as medidas, porque ele de facto tem aqui umas questões e uns debates que são muito dentro daquilo que me costuma agradar. Mas vamos por partes. O que é que eu vos posso contar desta história, que também a própria autora conta nas entrevistas que dá? Neste livro temos, por um lado, o passado, portanto, os primeiros anos da vida da Kaia, que é a protagonista, desde que ela tem 6 anos, mais ou menos, até a idade adulta, e por outro lado, o livro começa com umas nuances de um crime que ocorreu no presente, que neste caso é em 1969/1970, que poderá ou não estar relacionado com a Kaia. Portanto, no início, o foco é o desenvolvimento da personagem principal, ano após ano. Só há assim um cheirinho de vez em quando desse tal crime que aconteceu naquela localidade e à medida que o livro vai avançando, no fundo começa a aparecer mais partes relacionadas com aquele mistério e menos com o passado da Kaia. No início do livro vamos então conhecer a Kaia, faz parte de uma família numerosa e vive com o pai, a mãe e os seus irmãos. À medida que ela vai crescendo, quer os irmãos quer a mãe vão saindo de casa. No fundo ela vai sendo abandonada e fica com o pai, o que poderia não ser assim tão mau se o pai fosse uma pessoa dita normal. Mas o pai, além de ser completamente viciado em álcool, de ser uma pessoa violenta, não era o mais afetuoso dos pais, não é? Dos progenitores, e por isso o que é que se passa nesta família para que todos saiam de casa e para que deixem a mais pequena com este pai. Eles viviam num pântano, o que torna esta situação ainda mais peculiar, porque, embora eles fossem brancos, esta é uma altura em que havia muita segregação racial nos Estados Unidos, isto passa-se na Carolina do Norte. Eles eram brancos, mas eram considerados o lixo dos brancos, a escória da sociedade, e como viviam naquela zona pobre, associada a pessoas pobres, não só monetariamente, mas pobreza de espírito, havia muito preconceito do resto da comunidade em relação a eles. Eles viviam afastados geograficamente, mas também afastados em todos os aspectos do resto da população. A Kaia, no fundo, acaba por ter que crescer sozinha. Ela, aos 6 anos, tem que aprender a alimentar-se, a conseguir mantimentos, a cuidar dela, da casa. E é uma história, no fundo, de sobrevivência, descoberta e muito focada na natureza. Eu dizia até que a natureza é uma das personagens deste livro, porque, como devem calcular, como a miúda a miúda do Pantanal, era assim que ela era conhecida, acaba por viver muito sozinha, não há assim tantas personagens neste livro quanto isso. Ela não tem assim muitas relações sociais para que tenhamos aqui grandes intervenientes, mas tem alguns e bem marcantes. E ela, no fundo, cresce sozinha, cresce sem acesso ao ensino, muito isolada, muito longe dos cuidados básicos a todos os níveis de saúde, de higiene, mas a verdade é que ela consegue sobreviver e isto é logo muito presente desde o início do livro, porque quando acontece este tal mistério que eu vos disse, em 1969, a história começa em 52, ela é automaticamente apontada como autora do crime, porque afinal de contas ela era a miúda do pântano, portanto era aquela miúda que já era adulta, mas que continuava a ser rotulada como a bruxa, não é? Quase ali a outsider e de quem ninguém se devia aproximar, as crianças deviam ficar longe, quando simplesmente era uma pessoa que tinha, por toda a forma como foi criada, ou neste caso ela não foi criada, ela criou-se ela própria, ela era assim afastada da sociedade, porque ela própria também era muito tímida, não gostava de se relacionar com os outros, porque não foi assim que ela cresceu. Estes ingredientes
por si só, isto é muito o início da história, tinham tudo para me agradar, porque temos aqui uma questão sociológica muito forte, não é? Sociológica e até ao nível individual, porque temos uma criança que é obrigada a crescer sem a mínima noção de viver em grupo, que não se dá bem com os outros humanos, mas que se dá lindamente e que se entende lindamente com a natureza. O pântano era sempre associado a um sítio pobre, onde as culturas não se desenvolviam, não era muito apetecível para a construção de casas ou para as indústrias, mas a verdade é que ela conseguia viver em boa parte daquilo que a natureza lhe dava e fazia relações de amizade, no fundo, com os seres vivos que viviam no pântano. E essa relação é muito bonita de se ver, bem como com as poucas pessoas com quem ela, por vezes, se cruza. E é assim um bicho do buraco, não é? Como nós muitas vezes dizemos, mas é um bicho do buraco dócil ao mesmo tempo, não é aquela ideia que temos dos filmes de ser humano que se desata, não é? A agredir toda a gente. Não, é um ser humano muito bonito e como começa com 6 anos, não é? O livro, ela tem toda aquela inocência típica das crianças, embora seja uma história muito triste, mas é doce ao mesmo tempo. Isto tinha tudo para me agradar, porque a sociedade foi completamente incompetente nesta altura, porque há questões aqui neste livro que, não, embora não sejam um foco, também são tocadas, como por exemplo a segregação racial. Ainda havia muito aquela questão de sítios para brancos e sítios para negros, e neste estado da Carolina do Norte isso era muito presente. E depois eu vi também entrevistas da autora e percebi que havia muito dela neste livro, porque a Delia Owens é zoóloga. Ela e o marido viveram muito tempo em África e conviveram muito com leões e com elefantes. E ela diz mesmo que, por exemplo, os leões, só ela e o marido é que viviam ali, não havia seres humanos. E aqueles leões no início não tinham receio deles, não os viam como um perigo, porque eles não conheciam os humanos. Portanto, percebemos que essas coisas, essas vivências da Delia Owens são muito na caia. E a própria autora diz que esta era uma história que precisava ser contada, e eu acho que é quase assim uma catarse até certo ponto, porque ela até aqui só tinha escrito livros de não-ficção e agora estreou-se num romance e foi este sucesso que se está a ver. E também se nota que ela não tem assim propriamente o maior gosto em dar entrevistas e estar ali a socializar muito. Não é um bicho do buraco, mas também não é a pessoa mais efusiva, nota-se isso nela. E nota-se uma série de coisas que ela diz que vivenciou ou que estudou, que eu vou deixar para vocês descobrirem por vocês próprios. Mas há aqui aspectos no livro que eu não poderia ler e ignorar. Ou seja, estão a ver aqueles livros que toda a gente, ou quase toda a gente, gosta muito, reconhece o mérito, dá boas classificações, e depois há ali meia dúzia de pessoas, não é, que diz, não, se calhar isto não é assim tão bom. Pois, em relação a este livro, eu vou ser essa ovelha runhosa, pelo facto de que eu comecei a racionalizar a história. Ou seja, à medida que eu ia lendo, eu ia achando que este aspecto não é muito provável. Aquele aspecto também não. Os dois juntos, então, é muito improvável. E como comecei a ponderar essas hipóteses todas, e o cruzamento dessas hipóteses, aconteceu que, em alguns aspectos, eu achei a história pouco verossímil. No entanto, eu dei-lhe 3 estrelas e meia, não dei uma má nota, simplesmente não dei as 5 que estava à espera. E, aliás, só subi para 3,5 no final, porque ao longo da minha leitura eu estava a pensar nas 3. Porque o final do livro, que eu não vou dizer se é positivo ou negativo, não vou dizer nada disso, vou apenas dizer-vos que não costumo vê-lo muitas vezes em livros, que era o que eu desejava, não da forma que eu imaginava, mas que não era provavelmente aquilo que a maior parte dos leitores gostaria. Agora vocês para perceberem o que é que eu quero dizer com isto, só lendo, não é? Como é óbvio, mas gostei do final, apesar de achar que ele não vai ser consensual, é um palpite. Por isso, se eu recomendo este livro, claro que sim. Tenho aqui várias questões que poderiam ser debatidas, como o papel da sociedade perante uma criança abandonada, o facto de nos lembrarmos que isto começa em 1952 e vai até 1970, portanto também temos que ter atenção ao período temporal em que isto decorre. Até que ponto é que isto é lógico ou não é lógico, como é que seria connosco. É que basta nós pensarmos nas crianças de 6 anos de hoje em dia para percebermos que elas não teriam estas capacidades, mas também não teriam estas capacidades porque foram criadas em contextos diferentes, e isso faz toda a diferença. O meio familiar, as infraestruturas que temos, o acesso ou não ao ensino, pronto.
Tudo isso é positivo neste livro, porém, pronto, há aqui alguns aspectos que eu, até por uma questão de formação académica, fiquei assim um bocadinho reticente. E depois, quando começamos a ver aspectos que nos deixam na dúvida, parece que estamos a duvidar tudo e isso acaba por estragar um bocadinho a leitura. Por isso, como quase todos os romances, eu diria para não serem altamente racionais, para andarem ali de lupa à procura de aspectos que podem não ser, como é que eu hei de explicar, necessariamente plausíveis. Lá está, às vezes temos tendência a racionalizar demasiado e isso estraga as leituras, porque no fundo é ficção e temos que vê-la também como isso, mas eu às vezes, pronto, o meu raciocínio vai um bocadinho além do que estou a ler e acho que isso até me estragou a leitura, mas provavelmente não será o vosso caso e acho até bastante provável que a maioria das pessoas que vocês vão ver, entretanto, a deixar opiniões nas redes sociais, digam que o adoraram, que o acharam muito comovente, que acharam a parte, olha, eu gostei a parte da natureza lindíssima, aprendi até comportamentos de várias aves e de várias espécies ligadas aos pântanos, que era algo que eu de tudo não conhecia. Eu gosto muito de conhecer esses aspectos, como vocês sabem, e acho até que quando o livro for adaptado ao cinema, porque acho que até já estão a tratar disso, aliás, acho que a produtora vai ser a Reese Witherspoon, aquele nome maravilhoso que eu nunca sei pronunciar direito, e tem tudo, eu acho que isto tem tudo para correr bem, porque até, imaginem, um filme que se passa num pântano, isto a nível do cenário tem tudo para dar certo, e imaginem uma atriz a fazer-se passar, não é, por uma jovem que cresce sozinha, que cresce rodeada de animais e de vegetação, rodeada, nem vou dizer do quê, porque vocês têm que descobrir. Tem aqui uma ligação à natureza mesmo muito peculiar e muito bonita, e eu acho que isso vai resultar muito bem em filme. E enfim, mesmo nos livros mais consensuais há sempre uma ovelha ronhosa. Aqui fui eu, pronto, toca a todos, mas mesmo assim, claro que recomendo esta leitura, porque ela pode não vos encher as medidas tal como não me encheu a mim, mas vão retirar daqui algumas lições, sem dúvida. E pronto, eu vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, boas leituras e portem-se bem. Deus!